Bom dia a todos. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, verificado o quórum, declaro aberta a 36ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a ata da sessão anterior. Não havendo quem se manifesta, dou por aprovado. Registro a ausência justificada da conselheira Adriana Andrade, ficando adiadas as pautas do conselheiro Hamilton Coelho, bem como os processos de números 682, 793, 1 da pauta, 987, 677, 2 da pauta, 977, 908, 98 da pauta, 849, 358, 99 da pauta e 812, 080, 156 da pauta, por falta de quórum. Indago aos senhores conselheiros se há alguma suspeição ou impedimento ainda não declarados em alguns dos processos da pauta. Conselheiro Hamilton Coelho? Não, Excelência. Conselheiro Sebastião Berce? Também não, Excelência. Conceda a palavra ao conselheiro Sebastião Berce para relatar os processos da sua pauta. Pois não, Excelência. Ela se inicia com o item 306, uma denúncia, Prefeitura de Brasília e de Minas, exercício de 2009. No meu voto, aprecio a prejudicial de mérito e, diante do exposto, em prejudicial de mérito, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Casa, nos termos do inciso 2, artigo 118-A da Lei Complementar 102/08, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 110J do referido diploma legal. Conselheiro Hamilton Coelho? Também reconheço a ocorrência da prescrição. Eu também acompanho o voto do relator, fica aprovado o voto do relator. No mérito, quanto aos indícios de dano erário, manifestam pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de envolvimento válido e regular do processo, consoante o disposto no artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica deste Tribunal, tendo em vista que já transcorreram mais de 8 anos da ocorrência dos fatos, o que não justificaria o prosseguimento do feito. Intimos os interessados pelo DOC. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquive seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho? De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. O item seguinte, o processo 932.732, é uma denúncia, Prefeitura de Poços de Caldas, exercício de 2014. Ante o exposto, diante da comprovação da revogação do certame, eu voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. E faço determinações. Promovidas medidas legais, arquive seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho? De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. E, finalmente, tenho a relatar uma aposentadoria oriunda da CEPLAG, Nilza de Fátima Bastos Vilela. Considerando a manifestação da unidade de técnicas e informações constantes dos autos, comprovando o direito à aposentadoria conforme concedido, voto pelo registro do ato de concessão. Cumpridos os trâmites regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho? Também pelo registro do ato. Também acompanho o voto do relator, fica aprovado o voto do relator. Agora passo a relatar os processos da minha pauta. O item 309 da pauta é o processo 1.007.873, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Entre Folhas, 2017. Nos termos da fundamentação, julgo improcedente a denúncia e considero regular o edital de pregão presencial 013/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Entre Folhas, nos pontos denunciados. Intime-se as denunciantes e os denunciados pelo Diário de Contas DOC. Cumpridas as instruções regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho? De acordo. Conselheiro Sebastião Berce? Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. O item 310 é o processo 1.015.814, a denúncia, Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, exercício 2017. Voto, julgo improcedente a denúncia e considero regular o pregão presencial 044/2017 nos pontos examinados nos presentes autos e, com fundamento do artigo 176.1 da Resolução 12/2008, determino o arquivamento do processo com a recomendação constante do meu voto. Intime-se o denunciante e o denunciado acerca da decisão. Conselheiro Hamilton Coelho? De acordo. Conselheiro Sebastião Berce? Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Processo 311, 1.015,
454, uma denúncia Prefeitura Municipal de Itabira. Voto. Considerando que compete ao Tribunal de Contas da União a fiscalização dos recursos repassados pelo programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, em consonância com o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal, determina o arquivamento sem resolução de mérito dos presentes autos, com fundamento no artigo 176, inciso 3 do Regimento Interno desse Tribunal. Desse ciência desta decisão ao Tribunal de Contas da União, TCU. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alberto. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 312, o processo 694 e 411, o processo administrativo, Prefeitura Municipal de Felizlândia, exercício 2000. Voto em sede prejudicial de mérito, no que tange às irregularidades passíveis de multa, insta a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alberto. De acordo. Fica aprovado em prejudicial de mérito. No mérito, considera irregulares as despesas efetuadas com a prestação de serviço de supervisão e acompanhamento de pavimentação asfáltica, contratados mediante os procedimentos licitatórios na modalidade convite, número 02198 e 03598, por preços superiores aos praticados no mercado, no valor histórico de R$ 45.150,20, e as despesas efetuadas com a concessão de direito real de uso de imóvel de propriedade da Casengue, sem lei autorizativa e sem discriminação de finalidade, no valor histórico de R$ 44.710,92. Voto pela imputação do débito ao senhor Valber Weber de Moura Lima, prefeito municipal e ordenador de despesa à época, deverá ressarcir aos cofres municipais o valor total do dano apurado de R$ 89.861,12, devidamente atualizado, consoante o disposto na Resolução 13 de 2013. Intimos os responsáveis e os interessados, inclusive por via postal. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alberto. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. O item 313, processo 694-472, eu vou retirar de pauta. O 314. A prestação de contas do município de Nova Era 2015. Processo 988-107. Voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas prestadas pelo senhor Benito de Araújo, prefeito municipal de Nova Era, no exercício 2015, com as recomendações constantes dos meus votos. Intime-se o responsável da decisão, proferido por meio de publicação no Diário Oficial de Contas e também por via postal. Cumpridas as disposições regimentais, em especial os artigos 238 e 239. Arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Com o Alberto. relator. Fica aprovado o voto do relator. Os processos de número 315 e 317 da pauta terão votos comuns. Processo 1.012.631, 1.012.692, 1.012.987. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelos gestores nominados no exercício 2016, com as recomendações constantes dos meus votos. Cumpridas as disposições regimentais, em especial os artigos 238 e 239. Arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião De Alberto. acordo. Ficam aprovados os votos do relator. O item 308, processo 6.121, prestação de contas da Câmara Municipal de Montalvânia, exercício de 1991. Em consonância com a manifestação da unidade técnica ratificada pelo Ministério Público junto ao Tribunal, considera que não há elementos nos autos que permitam apurar a ocorrência de dano ao erário, decorrência da remuneração recebida pelos vereadores em 1991, e voto pelo arquivamento sem resolução de mérito da matéria, com fundamento no artigo 176, inciso 3 do Regimento Interno. Promovidas medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alberto. De acordo. Fica aprovado o voto do relator.
O item 309 é o processo 733.097. Prestação de contas da Câmara Municipal de Araporã, exercício de 2006. Em sede de precial de mérito, considerando que os autos permaneceram paralisados em um mesmo setor por um período superior a 5 anos, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal para extinguir o presente processo com resolução de mérito. Intime-se o responsável. Cumpridas as funções regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Acolho prejudicial. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Os itens 320 e 321 terão voto comum. Processo 849.402 e 913 e 392. Voto julgo regulares as contas prestadas relativas aos exercícios de 2010 e 2013, dando quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 49 da Lei Complementar 102 de 2008. Intime-se os responsáveis. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Ficam aprovados o voto do relator. O item 322 da pauta é o processo 876.888. Voto em sede de precial de mérito, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas para extinguir o presente processo com resolução de mérito. Intime-se os responsáveis. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. O item 323, o processo 685.973. Voto pela regularidade com ressalva das contas do exercício de 2003, apresentadas pelo senhor Paulo Teodoro de Carvalho, diretor-geral do IGAM, à época, em razão de que as falhas apontadas não comprometem a legitimidade dos registros contábeis e dou-lhe quitação nos termos do artigo 252 regimental, com a recomendação constante do meu voto. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o voto de Vossa Excelência, todavia, ante a ausência de instauração de tomada de conta especial e de prova documental quanto às despesas com multa de trânsito no valor de R$ 1.404,59, peço vênia para arquivar o processo sem cancelamento do débito, nos termos do artigo 117 da Lei Orgânica desse Tribunal. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator, vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho. São aposentadorias que vão do número 324 a 325. Do senhor Antônio Batista Oliveira e Januário Costa. Voto. Considerando que transcorreu prazo superior a 5 anos da data da concessão das aposentadorias e que inexiste nos autos indícios de má-fé e de que os atos estejam maculados com vícios insanáveis, verifico que os casos em tela se enquadram na hipótese de decadência, motivo pelo qual voto pelo registro da concessão dos benefícios das aposentadorias em tela, com fundamento no artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1, a linha C do regimento interno. Promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Pelo registro do ato de aposentação autuado sob o número 60.388, todavia, quanto ao processo 60.471, em que pese o servidor não preencher os requisitos para aposentadoria com proventos integrais, pois o tempo referente a 1.095 dias não foi reconhecido pelo INSS, fato é que ele faz jus à aposentação com proventos proporcionais, razão pela qual, acorde com a manifestação técnica, voto pelo registro do ato com proventos proporcionais. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator, vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho. Agora, aposentadoria de Geraldo Eustácio Bento, Instituto de Previdência de Ipiranga. Processo 881.373. Voto. Não subsistindo razões
para o prosseguimento do feito, por se tratar de duplicidade de concessão, determina a extinção do processo 881-373 sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Para os itens de 327 a 337 terão voto comum. Voto. Determina o registro dos atos de concessão de aposentadorias e pensões. Intime-se os representantes do órgão ministerial nos termos do artigo 167-A da norma regimental. Promovidas medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Pelos registros dos atos. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Indago os senhores conselheiros se a matéria extrapauta. Conselheiro Hamilton Coelho. Não, Excelência. Conselheiro Sebastião Também Alves. não, Excelência. Indago, doutora Maria Cecília, se deseja fazer uso da palavra. Nada mais a pena tratar, convoco os membros do colegiado para a 37ª sessão ordinária a se realizar no dia 28 de novembro de 2017, terça-feira, às 14h30, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno. Declaro encerrada a presente sessão.